Bom, pessoal, questão número 6. Uma caixa contém bolas de cores variadas, conforme mostra o quadro abaixo. Ao sortear uma bola dessa caixa, a probabilidade de sair uma bola azul é... Então, como eu disse para vocês, quais são as informações que a gente precisa para determinar a probabilidade de um evento? Bom, a gente precisa de determinar a quantidade de possibilidades que manifestam esse evento, ou seja, a probabilidade de casos desse evento, e perdão, a quantidade de possíveis resultados que manifestam esse evento e os possíveis resultados, os possíveis casos desse experimento aleatório, certo? Então vamos determinar primeiro aqui, olhar quantos são os nossos possíveis resultados desse meu experimento aleatório, que é sortear desse total de bolas aqui, certo? Bom, mas os possíveis resultados desse sorteio é qualquer uma dessas 40 bolas vermelhas podem ser sorteadas, qualquer uma dessas 25 bolas verdes podem ser sorteadas, qualquer uma dessas 15 bolas azuis podem ser sorteadas e qualquer uma dessas 10 bolas pretas elas podem ser sorteadas. Se o meu espaço amostral é formado por todos os possíveis resultados, e todos os possíveis resultados estão aqui discriminados, quer dizer que o total é formado por quê? Pela soma de todas essas quantidades aqui. Então, somando esses valores, o que a gente tem? Ó, 15 mais 25, 40, 40 mais 40, 80, 80 mais 10, 90. Então, quer dizer que os possíveis resultados desse sorteio aqui são 90 possíveis resultados. Ok? Bom, o que a gente precisa determinar agora? A gente precisa determinar a quantidade de casos que manifestam a quantidade de possíveis resultados que manifestam o nosso evento. Mas qual que é o nosso evento? É sortear uma bola da caixa que ela seja uma bola azul. Então basta a gente olhar aqui quais são aqueles resultados que correspondem a bolas azuis, certo? E esses resultados são quem? São 15. Qualquer uma dessas 15 aqui, ó, que ser sorteadas, vai estar manifestando o meu evento que eu chamei de E, certo? Então, para determinar a probabilidade do evento E se manifestar, basta fazer o quê? Dividir essa quantidade por essa, certo? Então, a gente tem o quê? 15 dividido por 90. Vocês talvez não saibam, mas 90 é um número múltiplo de 15. Então, quer dizer o seguinte, que a gente pode simplificar tanto o número de cima tanto o numerador quanto o denominador por 15, certo? Vejam que aqui nossas alternativas estão em frações irredutíveis. Essa daqui não. A gente pode simplificar essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Como 90 é divisível por 15, eu vou simplificar tanto em cima quanto embaixo por 15. 15 dividido por 15, 1. 90 dividido por 15, 6. Então, a probabilidade do evento E, que é sair uma bola azul, do sorteio de uma caixa que contém 90 bolas, é de 1 sobre 6, certo? Então, tá aí, a probabilidade está de 1 para 6, que corresponde à alternativa C da questão 6. Então, a maior dificuldade aí é identificar, talvez, qual que era o conjunto que forma todos os seus possíveis casos, né? Ou seja, quem que é o seu espaço amostral. O espaço amostral é formado por todos os possíveis casos aqui, então é definido pela sua soma, certo? Então, somando esses valores talvez seja a maior dificuldade. Porque determinar, como está bem explícito aqui, quem são as bolas azuis, então é fácil da gente verificar os casos que determinam, que manifestam o evento E, que é sair uma bola azul nesse sorteio de 90 bolas, ok? Bom, então vamos aí à questão número 7. Na 7, pede para a gente fazer o seguinte. Ó, escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, a probabilidade de que ele seja um número primo é. Então, pessoal, vocês vão ver que a maior dificuldade é determinar, então, quem são esse conjunto dos divisores positivos, porque esse conjunto dos divisores positivos é o que forma o meu espaço amostral. Porque a gente quer determinar um sorteio, qual que é a probabilidade de sortear um desses números que seja primo, certo? Mas então a gente tem que determinar quais são todos eles. Então aí eu vou mostrar um método para vocês que vocês podem utilizar
para determinar todos os divisores de um número natural, certo? Mas no caso aqui a gente vai encontrar todos os divisores, utilizar esse método para encontrar todos os divisores do número natural 60, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente quer determinar é o seu espaço amostral. Quais são esses divisores positivos? Esse procedimento, esse método que eu vou utilizar, pessoal, ele parte do princípio da fatoração, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 60. Bom, como é que a gente fatora o número mesmo? A gente vai dividindo ele pelos fatores primos, certo? Pelos números primos, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente começa dividindo pelo primeiro primo, que é o número 2. Se ele for divisível por 2, a gente vai dividindo esse número por 2 até onde der para dividir por 2, certo? Não dando para dividir por 2, a gente vai passar para o quê? Para o próximo número primo, que é o número 3. Se for divisível por 3, a gente continua dividindo por 3 até onde for possível. Se não for mais divisível por 3, a gente passa para o próximo primo, que é 5, e assim por diante. Para o 7, passa para o 11 e assim por diante. Até a gente chegar no final do resultado que a gente obter o número 1 aqui embaixo. Então vamos lá. Bom, 60, ele é o quê? Ele é um número par, então ele é divisível por 2, certo? 60 dividido por 2, 30. Bom, 30 também é um número par, então ainda dá para dividir por 2. 30 dividido por 2, certo? 30 dividido por 2, 15. Bom, 15 não é um número par, então ele não é divisível por 2. Ele é um número ímpar, quer dizer que ele não é divisível por 2. Bom, mas o 15, então tem que passar para qual próximo primo para começar a dividir? Ver se esse número aqui é divisível por qual número? Por 3, certo? Mas vejam que o 15 ele é divisível por 3, certo? 15 dividido por 3, 5. Vejam, no entanto, que eu deveria continuar dividindo por 3, só que 5 não é divisível por 3, então eu passo para o próximo primo. Quem que é o próximo primo? 5. E 5 é divisível por 5. 5 dividido por 5 dá 1, então eu paro nesse momento. Então, aqui o que eu estou fazendo com isso? Eu estou, de certa forma, escrevendo o número 60 como produto desses fatores primos aqui, certo? Só que o que a gente quer determinar é quais são os divisores positivos de 60. E a gente vai proceder da seguinte forma, certo? Aqui eu vou colocar todos os divisores do número natural 60. Bom, quando você quer determinar os divisores, pessoal, você tem que lembrar que são números que você consegue dividir, números que dividem esse número aqui, certo? Você sabe que um número que divide o número 60, não só o número 60, mas como qualquer número natural, é o número 1. Então, o número 1 sempre vai ser divisor de qualquer número natural, certo? Em específico aqui do nosso 60, porque o nosso 60 é um número natural. Todo número é divisível por 1, certo? Então, o 1 é um dos divisores. Então, partindo desse princípio, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a partir desse primeiro 2 aqui, e vai fazer o seguinte, vai pegar esse 2 e multiplicar pelos divisores que a gente já tem, certo? Então, o que a gente vai fazer? Pegar o 2 e multiplicar pelo divisor que a gente tem, que nesse caso aqui é o 1. Então, 2 vezes 1 me gera o quê? O número 2. O que eu estou dizendo para vocês? Que o número 2 também é divisor de 60. Vocês sabem que você consegue dividir 60 por 2, né? Porque a gente fez aqui, que no caso é 30. Ok? Então, o que a gente fez? A gente pegou esse 2 aqui, ó, e multiplicou pelos divisores que a gente tinha anteriormente, que no caso aqui era o 1, certo? E a gente obteve 2, e por isso a gente consegue chegar à conclusão que um dos divisores de 60 também é o número 2. Então, com isso a gente esgotou esse 2 aqui. A gente vai fazer o mesmo procedimento para esse 2. Qual o procedimento? A gente vai pegar esse 2 e multiplicar pelos números restantes. 1 por 1, certo? E não no total deles. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer 2 vezes 1, só que 2 vezes 1 é 2, certo? Então, eu deveria colocar o 2 aqui embaixo, certo? Só que o 2, eu já considero ele já está considerado como divisor aqui, então não há necessidade de colocar ele novamente. Só que, no entanto, ó, já fiz 2 vezes 1, falta agora eu fazer o quê? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, certo? Que não era um resultado que eu ainda não tinha, um divisor que eu ainda não tinha. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o número 4 também é divisor de 60, certo? Com isso, eu esgotei esse 2 aqui. Vou passar para o próximo número, que é o 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o produto de 3 com todos esses divisores que estavam aqui anteriormente, todos esses números que estavam aqui anteriormente. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 vezes 1, que é 3, certo? 3 vezes 2, que é 6, e 3 vezes 4, que é 12. O
que eu estou dizendo para vocês? Que esses três números aqui também são divisores do 60, certo? Todos esses três números aqui, ó, são divisores de 60. Todos eles conseguem dividir 60 e sem obter resto, ou seja, resto igual a zero, ok? Bom, então com isso você eliminou esse 3 aqui. Agora falta fazer o mesmo procedimento para o número 5. O que você vai fazer então? Você vai multiplicar cada um desses divisores aqui por o número 5. E os seus resultados também vão ser divisores. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que todos esses números aqui também são divisores 60. O 5 também é, o 10, o 20, o 15, o 30 e o 60 também dividem o número 60. Então, com isso eu concluí, eu fechei todos os números que faltavam aqui da minha fatoração, certo? Então, quando a gente termina isso, a gente vai ter, então, no final das contas, todos os divisores, após esse método, a gente vai ter todos os divisores possíveis, positivos, do número 60, certo? Então, se eu vou ter todos, eu sei que o meu espaço amostral é formado por todos os possíveis resultados. Porque o que a gente tem aqui? A gente tem a situação que a gente quer determinar a probabilidade de escolher um desses aqui, dos possíveis divisores de 60, certo? E determinar qual é a probabilidade dele ser um número primo, certo? Bom, mas você sabe que o seu espaço amostral é formado por todos, certo? Então, ele é formado por todos esses números aqui. Eu até coloquei para vocês na ordem, em ordem crescente. Então, vejam que esses são os divisores de 60. Ok? E eles são quantos? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho no total 12 possíveis resultados de escolher aleatoriamente um desses 12 possíveis aqui. Eu tenho 12 possíveis resultados. No entanto, eu quero que seja o quê? Eu quero sortear um desses números aqui de tal forma que ele seja primo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Bom, para me determinar isso, eu tenho que determinar quais desses números aqui são primos. Porque quero determinar quais são as possibilidades que manifestam esse meu evento aqui, que é ele ser primo. Quais desses números aqui são primos? Se vocês forem verificar, esses números são o número 2, certo? O número 3 e o número 5. Apenas esses três números aqui, ó, são os números primos desse total de números que a gente tem aqui, todos esses números que a gente tem aqui. Certo? Então, a gente tem quantas possibilidades que manifestam esse meu evento, que é escolher um acaso um desses números aqui, de tal forma que ele seja primo. Os possíveis resultados que manifestam esse evento é o 2, o 3 ou o 5, portanto, são o quê? 3, certo? Bom, então para me determinar a probabilidade desse evento E acontecer, ou seja, escolher um número desses todos aqui de tal forma, escolher um número desses todos aqui que seja primo, basta fazer o quê? Para você determinar essa probabilidade, basta você pegar esse número e dividir pelo de baixo, certo? Ou seja, pegar o número de possibilidades que manifestam esse evento e dividir pelo número total de possíveis resultados que você pode ter nesse sorteio. Porque você pode sortear qualquer um, pode escolher aleatoriamente qualquer um desses 12 aqui. Então, o que você tem? Você tem 13 dividido por 12, certo? Vejam que dá para simplificar. Quando a gente simplifica, por 12 ser múltiplo de 3, dá para simplificar então por 3, certo? Então, 3 dividido por 3 dá 1, e 12 dividido por 3 dá 4. Então, vejam aí que a probabilidade de se sortear aleatoriamente um desses 12 números aqui, ó, de tal forma que ele seja primo, é de 1 para 4, certo? Então, a resposta alternativa correta seria a letra C, certo? 1 sobre 4. Então, com isso, pessoal, a gente resolveu aí a questão número 7. Resolvo a questão número 8 no próximo vídeo. Fico por aqui, então. Um abraço. Tchau.